Meu nome é Marcos, e o que vou contar aqui é um relato que sempre carrego comigo, uma história que nunca consegui deixar para trás. Ninguém acredita em mim quando falo sobre o que aconteceu, mas sei o que vivi. As coisas que vi, ouvi e senti naquela casa são algo que nenhum ser humano deveria passar. Não importa o quanto eu tente explicar, eu sei que a verdade é mais aterrorizante do que qualquer um pode imaginar. Tudo começou em uma tarde chuvosa de inverno. Eu havia decidido ir visitar a casa dos meus avós. Eles haviam morrido alguns anos antes, e a casa, localizada em uma pequena cidade no interior, estava vazia desde então. Os vizinhos me disseram que poderia ser uma boa ideia vender a casa, ou pelo menos dar uma olhada, caso houvesse algo de valor que eu pudesse pegar. Fui até lá sozinho, um pouco relutante, mas com a intenção de dar um fim naquele capítulo da minha vida. A casa era antiga, como a maioria das casas no interior. O telhado de barro vermelho estava parcialmente coberto de musgo, e as janelas de madeira estavam escurecidas pela poeira dos anos. O portão de ferro enferrujado rangeu ao ser aberto, e o som ecoou no ar silencioso. Ao entrar na casa, senti um cheiro de mofo misturado com o doce odor de madeira envelhecida. Uma sensação de desconforto começou a me invadir. A casa parecia estar parada no tempo. Cada detalhe me lembrava da infância, daquelas tardes ensolaradas em que minha avó me contava histórias na varanda. Entrei, ao caminhar pelo corredor, percebi que havia uma porta que nunca tinha notado antes, um pouco mais ao fundo. Era uma porta de madeira escura, sem pintura, com entalhes desgastados pela passagem dos anos. O mais estranho foi que, apesar de toda a casa estar cheia de poeira e marcas do tempo, aquela porta parecia diferente. Estava intacta, sem sujeira, e não parecia ter sido aberta em muito tempo. Estranho, pensei comigo mesmo. Nunca vi essa porta antes. Decidi abrir, mas ao tentar girar a maçaneta, percebi que estava trancada. A fechadura parecia velha, mas estava firme. Uma estranha sensação de curiosidade tomou conta de mim. Sempre fui alguém que adorava resolver mistérios, e a ideia de um quarto secreto dentro da casa dos meus avós parecia irresistível. Fui até a cozinha procurar algo para arrombar a porta. Não sei se foi o impulso de querer saber o que estava do outro lado ou a sensação de que algo me empurrava para aquela porta, mas, de alguma forma, não consegui deixar aquilo para trás. Encontrei uma chave velha, que parecia ter sido feita sob medida para aquela fechadura. Quando a inseri e girei a chave, ouvi o som da maçaneta se soltando. A porta se abriu com um rangido baixo, como se estivesse se ressentindo por ser perturbada após tantos anos. A primeira coisa que notei foi a escuridão. Não havia nenhuma luz entrando na sala, e o cheiro lá dentro era ainda mais forte, uma mistura de mofo e algo indefinido, uma mistura de odores que me fez sentir desconfortável instantaneamente. Ao entrar, percebi que o quarto estava completamente vazio, exceto por uma única cadeira de madeira no centro. Mas o que mais me chamou a atenção foi a parede em frente à porta. Estava coberta por um papel de parede escuro, quase negro, com padrões que pareciam ondular conforme eu os olhava. Era como se o próprio papel estivesse se movendo, de forma sutil, quase imperceptível, como se estivesse vivo. Estranho, pensei, tentando racionalizar a situação. Talvez seja apenas o efeito da luz da lanterna. Mas não era só isso. A cadeira no centro do quarto estava posicionada de forma cuidadosa, como se tivesse sido colocada ali de propósito. Um arrepio subiu pela minha espinha, e a sensação de estar sendo observado me envolveu completamente. Ao olhar ao redor, percebi algo que me deixou ainda mais inquieto. A sala estava sem janelas. Era uma sala completamente fechada, e o ar estava pesado, como se o ambiente estivesse saturado de algo. Algo muito antigo. A sensação de desconforto aumentava. Senti que algo estava errado com aquele quarto, e que, se eu permanecesse ali, não sairia de mãos vazias. De repente, ouvi um som, um murmúrio baixo vindo da cadeira. Eu me congelei, incapaz de me mover. O som parecia ser uma voz, um sussurro, como se alguém estivesse tentando se comunicar comigo. Olhei para a cadeira, mas não havia ninguém ali. O medo tomou conta de mim. Tentei dar um passo para trás, mas, à medida que me movia em direção à porta, algo estranho aconteceu. As sombras nas paredes começaram a se esticar, a se distorcer. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas, com o canto do olho, percebi uma figura na cadeira. Alguém estava ali. A silhueta era escura, contorcida, mas claramente humana. O rosto era sombrio, sem expressão, e os olhos estavam fechados. Eu sabia que não estava mais sozinho. Eu girei a maçaneta para sair,
Mas, antes que pudesse abrir a porta, a figura na cadeira se mexeu. A cadeira rangeu, e a sombra se levantou lentamente, como se estivesse sentindo o peso do tempo. Eu estive tão paralisado pelo medo que não consegui gritar. A figura, agora de pé, virou-se para mim. Seus olhos estavam agora abertos, mas não eram olhos humanos. Eles estavam vazios, como buracos negros, absorvendo tudo ao redor. A boca da figura se abriu lentamente, e, com uma voz rouca e inumana, ela disse: "Você não deveria ter aberto a porta, Marcos." Um frio indescritível tomou conta de meu corpo. Eu não conseguia mais respirar. O ar parecia estar se esvaindo da sala, e o som de minha própria respiração se tornou um eco distante. Eu tentei sair, mas minhas pernas não se moviam, como se o chão estivesse grudado em meus pés. A figura se aproximava lentamente, seus passos pesados ecoando na escuridão. "Você acordou o que não deveria ser despertado", sussurrou a voz, mais uma vez, enquanto eu sentia uma pressão crescente em meu peito. "Agora, você vai ficar comigo." Eu consegui dar um passo para trás, então 2, 3, até finalmente alcançar a porta. Quando abri a porta, uma rajada de vento gélido me acertou em cheio, fazendo com que eu cambaleasse para fora do quarto. Eu corri pelas escadas, sentindo o ar frio me seguir de perto. Quando olhei para trás, a porta estava fechada novamente, como se nunca tivesse sido aberta. O quarto estava novamente intacto, sem sinais de que algo tivesse acontecido ali. Fugi da casa naquele dia, e, desde então, nunca mais voltei. Mas, em meus sonhos, o rosto daquela figura me visita. Os olhos vazios me observam sempre, me lembrando de que o que encontrei naquele quarto nunca deveria ter sido desenterrado. Meu nome é Larissa, e o que aconteceu com minha amiga Ana e eu naquela casa afastada, no meio de uma estrada deserta, ainda me persegue até hoje. Essa não foi uma viagem de férias comum. Ao contrário, foi uma jornada de descoberta, ou melhor, de revelações horríveis que eu nunca deveria ter conhecido. Eu e Ana sempre fomos amigas de infância. Crescemos juntas em uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Quando começamos a trabalhar, nossas vidas ficaram mais corridas, mas sempre que podíamos, tentávamos escapar da rotina e passar alguns dias juntas. Foi em uma dessas tentativas de escapar que encontramos a casa. A casa estava à venda, e o preço era tão baixo que parecia bom demais para ser verdade. O anúncio dizia que ela ficava no coração da natureza, uma casa de campo perfeita para relaxar e fugir do caos da cidade. Não hesitamos. Achamos que seria o refúgio perfeito para um fim de semana de descanso, longe da poluição, do barulho e das cobranças diárias. A viagem até a casa foi tranquila, ou pelo menos parecia ser. O caminho até lá era uma estrada estreita e sinuosa, cercada por árvores altas e densas. O tipo de estrada onde você mal consegue ver o fim, onde as árvores parecem se fechar sobre você, criando uma sensação de confinamento. Quando chegamos, a casa parecia ainda mais isolada do que eu imaginava. A primeira coisa que percebi foi o cheiro. A casa estava cheia de mofo, como se tivesse ficado fechada por anos, mas, ao mesmo tempo, havia um cheiro de madeira antiga misturado com o frescor do campo. Ela era grande, com uma varanda espaçosa e algumas janelas sujas que mal deixavam passar a luz do dia. A pintura estava descascada, mas ainda assim dava uma sensação de charme decadente. Porém, havia algo estranho sobre ela, algo que não conseguia identificar de imediato, mas que me fazia sentir uma inquietação crescente. "Vamos lá dentro?", perguntou Ana, com um sorriso animado. Ela estava tão empolgada que mal parecia perceber o que eu estava começando a sentir. Respirei fundo e segui-a. O som da porta de madeira rangendo quando a abrimos parecia ecoar pela casa inteira, como um alerta silencioso. Dentro, a casa estava em um estado de abandono. O mobiliário estava coberto por lençóis brancos, e as paredes eram nuas, com algumas manchas de umidade. A cozinha tinha o aroma de algo apodrecendo, e a sala de estar estava cheia de poeira. No entanto, o que mais me chamou a atenção foi o corredor. Ele parecia se estender para o fundo da casa, como um túnel escuro, sem fim. "É uma casa velha, mas com muito potencial", disse Ana, com um sorriso, enquanto caminhava pela sala, tocando as coisas com empolgação. Mas eu não conseguia desviar o olhar do corredor. Havia algo ali, algo que eu não podia explicar, mas que me atraía de maneira inexplicável. Decidimos explorar os quartos. Escolhemos um no andar superior, o que parecia mais confortável, com uma janela grande que dava para o campo. Mas ao subir as escadas,
Percebi que o andar superior estava mais frio que o restante da casa. Uma brisa gélida parecia soprar de algum lugar, embora todas as janelas estivessem fechadas. E então, algo me ocorreu. O corredor do segundo andar tinha uma porta trancada. Uma porta que eu não tinha notado antes. Que estranho, murmurei, apontando para a porta. Talvez seja um depósito ou algo assim, Ana disse com um tom de indiferença, já abrindo a porta do quarto para colocar nossas malas. Mas eu não conseguia deixar de sentir uma estranha sensação de que havia algo importante além daquela porta trancada. Como se algo, ou alguém, tivesse ficado preso ali por anos. À noite, depois de um jantar simples, nos acomodamos no quarto e conversamos sobre como seria ótimo morar ali. Mas a sensação de desconforto não me deixava. A casa estava estranhamente silenciosa. Não se ouvia o som de nenhum animal, nem o sussurro do vento nas árvores. Era como se a própria natureza estivesse emudecida, observando-nos em silêncio. E então, à medida que a noite avançava, algo começou a acontecer. Ouvi passos, lentamente, mas claramente. Passos pesados e arrastados, como se alguém estivesse andando pela casa, sem pressa, mas sem parar. Olhei para Ana, esperando que ela tivesse ouvido também, mas ela estava deitada na cama, com os olhos fechados, aparentemente adormecida. Os passos vinham do andar de baixo, e o som era inconfundível. Eu me levantei da cama e fui até a porta do quarto, ouvindo atentamente. A casa estava tão silenciosa que o som dos meus próprios passos parecia ensurdecedor. Fui até as escadas e parei no topo. Os passos continuaram, mais altos agora, como se alguém estivesse subindo lentamente para o andar superior. O medo me envolveu, mas não queria acordar Ana. Eu sabia que, se eu não fizesse nada, o som nunca pararia. Decidi descer as escadas. Cada degrau rangia sob meu peso, e quanto mais eu descia, mais o som dos passos se aproximava. Eu não estava sozinha, isso era certo. Mas quem, ou o que, estava ali? Quando cheguei ao pé das escadas, a casa estava ainda mais escura, e os passos pararam. Tudo ficou em silêncio absoluto. O que era ainda mais estranho, no entanto, era que eu sentia uma presença ao meu redor. Alguém estava na sala, olhando para mim. Ana, chamei em voz baixa, mas não houve resposta. O medo tomou conta de mim. Algo estava errado. Algo estava observando-me de algum canto da casa. Eu podia sentir os olhos sobre mim, e um arrepio percorreu minha espinha. Então, uma voz baixa, quase sussurrando, veio da sala, de onde os passos haviam parado. Você deveria ter ido embora, Larissa. A voz era gelada, como o som do vento cortando uma noite fria. Não havia dúvidas de que ninguém mais estava lá além de Ana e eu. Mas a voz parecia vir de dentro da própria casa. Eu estava sozinha, ou pelo menos pensava que estava. Olhei em volta, desesperada, e foi quando vi uma figura, parada na entrada da sala, observando-me. A figura não se movia, mas seus olhos eram fixos e penetrantes. Eu congelei. Eu não sabia o que fazer, mas a figura parecia me conhecer, como se estivesse esperando por mim. Era como se a casa estivesse viva, naquele momento, estivesse se alimentando de meu medo. Eu saí correndo para o quarto, bati a porta e me tranquei. Quando olhei para Ana, ela estava sentada na cama, os olhos arregalados, como se também sentisse a presença. Eu ouvi, ela disse, sua voz trêmula. Eu ouvi também. A noite foi interminável. O som de passos continuou durante horas, subindo e descendo pelas escadas, até que, finalmente, as luzes começaram a piscar, e tudo ficou em um silêncio absoluto. Pela manhã, a casa parecia normal, mas algo tinha mudado. Algo que não podíamos ver, mas que nos acompanhava. Antes de ir embora, eu olhei para o corredor. A porta trancada ainda estava lá, mas o que realmente me inquietava era a sensação de que algo, ou alguém, estava esperando por mim do outro lado. Algo que nunca deveria ter sido despertado. Meu nome é Felipe, e, o que vou contar agora, é uma história que me atormenta até hoje. Eu sou natural de uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde o tempo parece passar devagar e as ruas são vazias à noite. O tipo de cidade onde todos se conhecem e as casas têm histórias antigas. Cresci ouvindo histórias sobre a floresta que cercava a cidade, mas uma delas, a que minha avó sempre contava, se destacou. Ela falava de um homem que morava lá, ou melhor, que se escondia lá. Ele era uma figura assustadora, uma lenda que ninguém jamais tinha visto, mas todos sabiam que ele estava lá. A lenda dizia que ele não era um homem comum, mas algo muito mais velho,
mais maligno. Quando eu era criança, as histórias me pareciam apenas contos para assustar os mais novos. Mas isso mudou na noite que decidi ir até a floresta sozinho. Era uma sexta-feira, e a noite estava especialmente escura. A lua mal iluminava o caminho entre as árvores, e o som das folhas secas se movendo com o vento parecia mais alto do que o normal. Não era uma noite comum. Eu tinha 24 anos, já morava na cidade há algum tempo, e, apesar de todas as advertências da minha avó e dos outros moradores, algo me dizia que era hora de explorar a floresta por conta própria. Afinal, eu era adulto agora. Não poderia continuar vivendo com essas histórias de criança, certo? A floresta ficava a alguns quilômetros da cidade, e, embora tivesse alguns caminhos bem marcados, ela era um lugar de difícil acesso, com áreas densas e mal iluminadas. Eu sabia que precisava ser cauteloso, mas a adrenalina da curiosidade me dominou. Decidi ir até lá sozinho e explorar, afinal, o que poderia dar errado? Enquanto me aproximava da entrada da floresta, a sensação de desconforto começou a aumentar. O ar estava mais frio do que o normal para aquela época do ano, e um silêncio pesado tomava conta da floresta, como se ela estivesse à espera de algo. As árvores pareciam se fechar ao meu redor à medida que eu caminhava. Eu só conseguia ouvir o som dos meus próprios passos e o farfalhar das folhas. Não havia sinais de animais ou insetos, algo que me pareceu incomum. Eu andei por horas, me afastando cada vez mais dos trilhos conhecidos. Quanto mais fundo eu ia, mais eu sentia a floresta se fechando sobre mim. As árvores, altas e imponentes, pareciam se curvar em direção ao caminho, como se estivessem tentando me guiar para um lugar específico. Uma sensação de claustrofobia começou a crescer em meu peito, mas eu insistia em seguir em frente. Eu queria ver com meus próprios olhos o que havia além daquela densa vegetação. Foi quando eu ouvi pela primeira vez o barulho. Um estalo, como se alguém tivesse quebrado um galho bem ao longe. Parecia algo normal, talvez um animal se movendo, mas a verdade é que não havia mais animais por ali. O silêncio era absoluto. O som me fez parar. Olhei em volta, tentando localizar a origem do barulho, mas não vi nada. Apenas a escuridão das árvores e o vazio. O vento aumentou de repente, trazendo uma brisa gelada que fez com que minha pele arrepiada ficasse ainda mais tensa. Eu estava prestes a continuar quando vi algo que me fez gelar de medo. Algo no canto da minha visão. Eu virei rapidamente, tentando focar, mas nada estava lá. Apenas as árvores, a vegetação densa e a escuridão. Mas havia algo se movendo nas sombras. Não era um animal, não era vento. Eu podia sentir. Meu instinto gritava para que eu fosse embora, mas eu estava paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para o meu relógio. Eram quase 11 horas da noite. Eu deveria voltar para casa, mas a curiosidade me dominava. Resolvi seguir mais um pouco. Eu andei mais uma hora, e quando estava começando a duvidar de minhas próprias percepções, eu finalmente vi algo à distância. A silhueta de uma figura humana, parada entre as árvores, observando-me. A figura não se movia, e seu contorno era indistinto, como se fosse uma sombra viva, projetada pela própria floresta. A princípio, pensei que fosse alguém da cidade, talvez outro curioso, mas então percebi que ele não estava apenas parado. Ele estava se observando, estudando os meus movimentos com atenção. Oi, tentei chamar, mas minha voz parecia abafada pelo ambiente. Não houve resposta. Com cada passo que eu dava em direção à figura, a sensação de medo aumentava. Eu sentia um peso em meu peito, como se algo me empurrasse para trás. Eu sabia que algo não estava certo, mas ainda assim fui em frente. Quando cheguei mais perto, finalmente consegui ver os detalhes da figura. Ele estava usando um capô preto, com os ombros largos e uma postura rígida. Sua pele estava pálida, quase transparente, e seus olhos estavam completamente negros, sem pupilas. Não havia emoção, nem raiva, nem surpresa. Apenas uma frieza absoluta. A figura estava imóvel, mas, de alguma forma, eu sabia que ele me via. Eu dei um passo para trás, engolindo a saliva. Quem é você? Minha voz saiu rouca e trêmula, mas ele não respondeu. Ele apenas me observava, e sua presença era opressiva, como se ele fosse parte da própria floresta. Eu estava começando a me afastar, mas, antes que eu pudesse virar, a figura se moveu de maneira abrupta. Ele deu um passo em minha direção, e, naquele momento, o ar ao redor ficou gelado, muito mais frio do que deveria estar. Eu senti como se a terra sob meus pés estivesse sugando minha energia. Algo estava errado, muito errado. Você não deveria estar aqui.
A voz não saiu da boca do homem, mas de algum lugar dentro de mim. A mensagem parecia ecoar no meu cérebro, como se estivesse sendo implantada diretamente na minha mente. Eu não consegui mais controlar meu corpo. Meus músculos estavam tensos, congelados de medo. O homem não se aproximou mais, mas sua presença era esmagadora. Eu não conseguia mais respirar corretamente. Ele estava me dominando. Em um impulso desesperado, virei e comecei a correr. Mas não corri o suficiente. Eu corria e corria, mas a floresta parecia não ter fim. Eu não conseguia encontrar o caminho de volta, e o medo me consumia. A noite parecia interminável. Eu ouvia risos baixos e ecos que não podiam ser reais. Senti que havia algo me seguindo, algo mais profundo, mais antigo, mais perigoso. Eu estava perdido. Eu sabia que a floresta estava me engolindo, que ela estava me levando a algum lugar. Finalmente, depois de o que parecia uma eternidade, eu encontrei a estrada que me conduziria de volta à cidade. Meus pés estavam doloridos e meu corpo exausto. Quando finalmente cheguei à cidade, o alívio foi imenso, mas a sensação de que eu não estava sozinho não desapareceu. Eu sentia que a floresta ainda estava lá, observando-me. E o homem da floresta, com seus olhos negros e sua presença opressiva, estava esperando na escuridão. Eu nunca mais voltei àquela floresta. Mas, até hoje, quando a noite cai e o vento sopra forte, eu sinto uma presença, uma sombra, me observando. E eu sei, no fundo, que o homem da floresta ainda está por aí, esperando por quem ousar entrar em seu território novamente. Meu nome é Ronaldo, moro no interior de São Paulo, em uma casa velha e isolada. Desde que me mudei para cá, sempre fui alguém cético, desconfiado de qualquer coisa que parecesse sobrenatural. Eu gostava da tranquilidade da minha casa, longe da cidade, mas, ao mesmo tempo, sempre senti uma certa inquietação nos arredores. A casa é antiga, cheia de portas que rangem, e uma grande janela de vidro, que dá para o campo. Quando a noite chega, tudo parece mais sombrio, mas eu nunca me importei até aquela noite. Era uma noite quente de verão. O calor estava insuportável, mesmo com o ventilador ligado, e decidi abrir a janela do meu quarto. O campo estava quieto, silencioso, apenas o som do vento e dos grilos quebrava o silêncio da noite. Eu me deitei na cama, tentando descansar, quando um sussurro muito baixo, quase imperceptível, me fez abrir os olhos. No começo, achei que fosse o vento, mas não era o vento. A voz, um sussurro suave, continuava. Me ajude, sussurrou. Tentei ignorar, mas a voz soava tão clara, tão real, que não consegui. A voz se repetiu, desta vez um pouco mais alta, mais urgente. Ronaldo, me ajude. Levantei-me da cama e fui até a janela. A escuridão lá fora parecia espessa, impenetrável, mas não havia ninguém. O campo estava vazio, as árvores balançando suavemente com o vento. Será que estou ficando louco? Pensei comigo mesmo. Mas então a voz retornou, desta vez mais alta, mais clara. Por favor, Ronaldo, me ajude. A sensação de que algo estava errado se instalou dentro de mim. Comecei a procurar por qualquer sinal, qualquer coisa que explicasse a voz. Mas nada, nada além do silêncio. O campo parecia intocado, como se não houvesse ninguém ali, mas a voz estava ali, em minha mente, e ela não ia embora. Decidi fechar a janela, mas algo me fez hesitar. Eu sentia como se estivesse sendo observado, como se algo, alguém, estivesse lá fora, me esperando. Senti uma pressão no peito, um aperto. Não sei explicar, mas senti que algo estava prestes a acontecer. Decidi trancar a janela e voltar para a cama, mas a voz não parava. Ronaldo, me ajude. Era como se ela estivesse vindo de dentro da casa. Eu sabia que estava sozinho. Não havia mais ninguém ali. Mas algo dentro de mim dizia o contrário. A sensação de ser observado ficou mais forte, e eu sabia que não podia ignorar. Levantei-me e fui até a porta. Para minha surpresa, a porta da cozinha estava aberta. Eu tinha certeza de que a havia fechado antes de ir para o quarto. O que estava acontecendo? Foi quando percebi que não estava mais sozinho. A porta da cozinha estava entreaberta, e o vento não era suficiente para abri-la. Mas estava aberta, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Meu coração acelerou, e minha mão suava enquanto eu a empurrava com cautela. O som da madeira rangendo parecia ensurdecedor no silêncio da casa. A voz estava mais alta, mais clara. Eu podia ouvir claramente, vindo do interior da casa, vindo da sala de estar. Ronaldo,
me ajude, venha até aqui, venha até mim. Eu queria gritar, queria correr, mas minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem presas ao chão. A casa estava escura, e a única luz vinha da lâmpada do corredor, que piscava intermitentemente. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. Segui em direção à sala de estar, o coração batendo forte no peito. A casa parecia viva de alguma forma, como se as paredes respirassem, como se algo estivesse se mexendo atrás delas. A voz estava mais forte, mais desesperada. Eu sabia que não podia ignorar. Não podia simplesmente voltar para o quarto e fingir que nada estava acontecendo. Quando entrei na sala, a luz da lâmpada piscou novamente e, por um breve momento, vi algo na parede. Uma sombra, uma figura. Eu não consegui ver claramente, mas a sensação de que estava sendo observado se intensificou. A voz parecia vir de dentro da parede agora, sussurrando meu nome. Ronaldo, por favor, me ajude, me tire daqui. Eu olhei para os cantos da sala, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia nada ali, nada além da escuridão. As sombras jogavam formas estranhas sobre os móveis, e a casa parecia se fechar sobre mim. Foi quando ouvi um barulho atrás de mim, como se alguém estivesse arrastando algo pesado no chão. Meu corpo inteiro estremeceu, e antes que eu pudesse me virar, senti uma presença fria tocar meu ombro. Eu congelei. De repente, algo aconteceu. A luz da lâmpada se apagou completamente, e eu fiquei na escuridão total. Eu podia ouvir a respiração, a minha respiração e o som da minha própria batida de coração. Mas a voz não parava. Ela estava mais próxima agora, quase sussurrando no meu ouvido. Ronaldo, eu estou aqui, venha até mim. Eu não sabia o que fazer. Só queria sair da casa. Mas, ao virar para correr, vi algo que me congelou no lugar. No vidro da janela da sala, uma silhueta. Uma figura pálida, com olhos grandes, vazios, que me observavam fixamente. Eu não consegui me mover. O ar parecia pesado, e a sensação de claustrofobia aumentava. A figura estava lá, parada na janela, com os olhos fixos em mim. Eu estava paralisado, incapaz de entender o que estava acontecendo. A sensação de medo era avassaladora. Mas, quando tentei dar um passo para trás, a voz retornou, mais forte do que nunca. Ronaldo, me ajude. Eu não sabia o que fazer. A figura na janela agora estava mais perto, mais próxima da minha visão. Eu podia ver seus olhos, que brilhavam como se fossem vidros quebrados, sem vida, mas com uma intensidade assustadora. A figura começou a se mover lentamente, e seus braços se esticaram, como se estivessem tentando me alcançar. Meu coração disparou. Sem pensar, corri para a porta, mas ela estava trancada. Eu havia trancado todas as portas e janelas antes de ir para o quarto, mas agora não conseguia encontrar as chaves. A figura estava se aproximando, suas mãos longas e esqueléticas começando a se esticar na minha direção. Foi então que a porta se abriu, por conta própria. Um vento gélido invadiu a casa, e, com ele, a sensação de que algo de outra dimensão estava me puxando para dentro. Eu não consegui mais resistir. A figura avançou, seus olhos fixos em mim, e eu sabia que, de alguma forma, ela havia me encontrado. Corri para fora da casa, sem olhar para trás. Mas, antes de sair, vi, pela última vez, a figura parada na janela, com aqueles olhos vazios, observando-me desaparecer na noite. Não sei o que aconteceu naquela casa, mas sei que algo ou alguém me seguiu. Nunca mais estive sozinho, e, às vezes, quando fecho os olhos, posso ouvir a voz sussurrando meu nome, sempre mais perto. Meu nome é Gabriel, e o que vou contar a seguir mudou minha vida para sempre. Às vezes, me pergunto se sou o mesmo depois daquela experiência. Algo se quebrou dentro de mim, e a sensação de que o que aconteceu não deveria ter acontecido nunca me abandona. Eu morava sozinho em um apartamento antigo no centro da cidade, um prédio que data do começo do século passado. Um lugar de arquitetura imponente, mas com a aparência de algo esquecido, marcado pelo tempo. Quando me mudei, percebi que o prédio estava cheio de histórias, e eu, ignorante e curioso, fui uma das suas vítimas. Havia um corredor longo, estreito e mal iluminado que conectava os quartos. O piso de madeira estava gasto, e as paredes cobertas com um papel de parede dourado desbotado. Mas o que realmente me chamou a atenção foi um espelho grande no final do corredor, com uma moldura de madeira escura e entalhada. Não parecia ser apenas um espelho comum. Ele parecia ser um objeto imponente,
quase sagrado, como se fosse o guardião daquele lugar. Ele se destacava na penumbra do corredor, e algo nele me atraía, embora eu não soubesse exatamente o que. No começo, tentei ignorá-lo. Andava apressado pela casa, evitando olhar para ele, mas algo no espelho sempre me chamava de volta. Por algum motivo, o espelho parecia refletir mais do que o corredor vazio. À noite, quando apagava as luzes e caminhava pelo corredor escuro, a sensação de que algo estava errado com ele crescia. A cada vez que passava diante dele, parecia que o reflexo não era o mesmo. O corredor parecia mais longo e mais sombrio, como se o espelho estivesse me puxando para dentro dele. A princípio, ignorei os sentimentos estranhos. Achei que fosse minha imaginação. Mas logo começaram a acontecer coisas mais inquietantes. Comecei a ouvir sons no corredor, como se algo estivesse batendo suavemente contra a parede ou o espelho. No começo, pensei ser o prédio envelhecendo, as vigas rangendo ou o encanamento se movendo. No entanto, os sons eram diferentes. Eram como sussurros, como se alguém estivesse chamando meu nome, vindo do espelho. Eu ainda tentei ignorar, mas o medo cresceu quando uma noite, ao passar perto do espelho, ouvi claramente uma voz sussurrando, Gabriel. Eu congelei. A voz era baixa, rouca e parecia vir do próprio vidro. Estava tão claro quanto o som da minha própria voz. De imediato, corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Mas não adiantou. O som continuou, mais forte, mais persistente, até que eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que estava vindo de dentro do espelho. Eu estava começando a perder o controle. Quando as luzes apagaram uma noite e o som de algo batendo no espelho se intensificou, não consegui mais ficar imóvel. Fui até o corredor, os passos pesando no chão frio. O espelho estava ali, como sempre, refletindo o corredor escuro. Mas algo estava errado. A imagem estava turva, como se uma sombra estivesse distorcendo o vidro. Eu me aproximei lentamente, e ao olhar mais de perto, vi algo que me fez parar no lugar. Uma figura, uma silhueta pálida, com o rosto parcialmente coberto pelas sombras, parecia estar se movendo no reflexo. Seus olhos estavam fixos em mim, sem expressão, apenas uma presença opressiva. O mais estranho era que eu não podia ver o reflexo completo do corredor. Em vez disso, o espelho mostrava um ambiente diferente, um quarto escuro, uma cama vazia e uma figura deitada nela. O reflexo do quarto parecia ser uma réplica do meu próprio, mas havia algo profundamente errado com isso. A cama estava vazia, exceto por uma figura indistinta deitada ali, sem movimento. Algo em mim sabia que aquela figura não era humana. E o que mais me incomodou foi que os olhos dessa figura estavam olhando para mim. Foi quando eu ouvi de novo uma voz, dessa vez não mais sussurrando, mas falando claramente. Você está vendo o que não deveria ver. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu tentei afastar os olhos do espelho, mas algo me prendia. Era como se a presença do espelho estivesse me hipnotizando, me forçando a olhar. Eu não conseguia mais me mover, como se estivesse paralisado por algo invisível. A figura do quarto agora estava mais próxima no reflexo, seus olhos fixos nos meus, e eu sentia uma sensação de desespero crescente. Eu sabia que precisava sair dali, mas o espelho estava me segurando, me chamando. Então, de repente, a figura se moveu. Lentamente, ela se levantou da cama e começou a caminhar em direção ao espelho. Seus passos eram pesados, arrastados, como se estivesse saindo de uma longa letargia. Eu sabia que algo estava errado, mas antes que pudesse reagir, a figura tocou o vidro do espelho. Eu senti uma onda de calor e uma pressão esmagadora me envolver, como se algo estivesse tentando atravessar a barreira do vidro. Desesperado, virei de costas e corri para o quarto, mas não consegui escapar. O espelho estava me seguindo. Eu podia sentir sua presença em cada canto da casa. Toda vez que eu olhava para o corredor, lá estava ele. O espelho, imóvel, refletindo o corredor, mas agora ele parecia estar observando, esperando. Como se soubesse que eu não podia mais escapar. Naquela noite, não consegui dormir. Passei horas acordado, ouvindo os sussurros vindo do corredor, sentindo os olhos da figura sobre mim. Eu não sabia mais se estava acordado ou se tinha caído em um pesadelo. Cada vez que olhava para o espelho, via a mesma figura, agora mais próxima, mais clara, como se estivesse tentando atravessar o vidro para chegar até mim. Quando a manhã finalmente chegou, eu sabia que não poderia mais ficar ali. Eu estava sendo consumido pela presença do espelho, como se ele tivesse se tornado parte de mim. Mas eu também sabia que não poderia simplesmente ir embora.
O espelho estava dentro da casa, dentro de minha mente. E eu sentia que, não importa o quanto eu corresse, ele sempre estaria lá. Antes de sair, olhei uma última vez para o corredor. O espelho refletia minha imagem, mas algo havia mudado. Em vez de eu estar ali, o reflexo mostrava o quarto vazio e uma cama, com uma figura deitada. Eu estava sendo substituído. O espelho estava tomando conta de mim, e, no momento em que percebi isso, o espelho se estendeu para fora da moldura, como se estivesse tentando me engolir. Eu fechei os olhos e corri para a porta. Nunca mais voltei àquele apartamento. Mas, até hoje, às vezes eu vejo o reflexo no espelho. Às vezes, vejo a figura pálida e sem rosto, e sei que ela me observa. E sei também que, onde quer que eu esteja, a presença do espelho nunca me abandonou.